Olá, graça e paz, eu sou o pastor Lucimário Soares, esse é o canal Acessando a Graça pela Fé e mais uma vez nós estamos aqui para fazer aquilo que acreditamos ser o propósito desse canal, nos colocar como ferramenta para a assistência do corpo de Cristo. Então aqui nós falamos ou procuramos falar assuntos que sejam de utilidade prática para a vida cristã. E se você continuar nos assistindo, nós vamos discorrer um pouco com a ajuda de Deus e com base na palavra sobre um assunto que para mim foi imprescindível para eu chegar onde eu tenho chegado em Cristo e com certeza para a caminhada que ainda temos, nós precisamos ter revelação sobre a necessidade de sermos transformados pela renovação da vossa mente. Segue assistindo aí. É muito importante nós, como igreja, entender que nós somos um ser trino. 1 Tessalonicenses 5:23, que diz o seguinte: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante, amados, nós entendermos isso, porque qualquer pessoa que entra pela porta da salvação, que inicia a sua vida cristã, ela tem muitas vezes um foco quase que isolado da necessidade de resposta na pessoa espiritual que ela é, e às vezes esquecemos esse princípio aqui. Que Paulo deixou claro na sua palavra, que nós somos um ser trino, que nós somos um espírito essencialmente, que nós temos uma alma. O que é a nossa alma? A residência dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do nosso psique, e nós habitamos um corpo. Nós temos esse corpo como uma casa, templo do espírito, mas também templo do espírito humano, e que um dia vai ser transformado em ocasião do arrebatamento. E isso para mim foi muito relevante em função de ter questionamentos do tipo de quando eu me converti amando o Senhor, e eu queria aquelas coisas, eu queria muito Deus, eu queria muito progredir nele. Eu acredito que essa é a história de muitas pessoas. Quando eu me converti, eu larguei de fato a vida que eu tinha para pegar a vida que Deus tinha para mim. Só que eu vivia um conflito, que talvez seja o conflito que você viva. Eu vivia um conflito muitas vezes de não conseguir alinhar o meu desejo às minhas práticas, e havia um conflito entre aquilo que eu queria fazer e aquilo que eu fazia, que muitas vezes servia de ferramenta de acusação e comprometia a minha integridade, a minha ousadia, a minha autoridade em Deus, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17 que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E quando a Bíblia diz eis que tudo se fez novo, nós, claro, entendemos tudo como tudo. E logo a gente engloba nesse tudo a função da recriação do Espírito, e consequentemente a gente entende que faz parte desse tudo se fez novo também as coisas relativas à nossa mente. E é muito comum você ver crentes vivendo esse tipo de conflito que eu acabei de falar, desejando fazer uma coisa e fazendo outra, desejando viver uma coisa e vivendo outra. Mas eu quero te ajudar com as verdades que Deus me ajudou, com as revelações que vieram para a minha vida com base na palavra. Você pode confirmar isso na palavra. Eu faço questão que você seja como um bereano, que você analise, que você acarie, que você possa comparar as coisas que eu estou dizendo com as verdades da palavra. E a Bíblia diz, amados, de forma muito clara em Mateus, que a carne é fraca, mas ela diz que o espírito está pronto. Então quando o escritor de Coríntios, Paulo, ele diz eis que tudo se fez novo, ele está falando daquilo que nós chamamos da experiência do novo nascimento, da regeneração do espírito humano que havia caído, que havia sido desligado de Deus, foi religado por meio de Cristo. Mas a mesma Bíblia que diz que o espírito está pronto, diz em Tiago, por exemplo, que por nossa perseverança ganharemos a nossa alma, salvaremos a nossa alma. E qualquer pessoa que por pouco conhecimento teológico que tem, sabe que salvação do Espírito não é por perseverança. Salvação que nós recebemos, como falamos no vídeo passado, é produto da graça, não tem a ver com esforço nosso. Então quando a Bíblia diz pela nossa perseverança ganhareis a vossa alma, não está falando de alma no sentido de espírito. Por isso que nós trouxemos aqui 1 Tessalonicenses 5:23, que diz que o vosso espírito, alma e corpo. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje é que existe uma distinção. A Bíblia faz separação entre o que é alma e entre
entre o que é espírito. Não é o meu propósito, nem tenho tempo de discorrer de forma profunda acerca disso, mas eu preciso te dizer que o teu espírito é a tua parte essencial, que foi recriada na ocasião do novo nascimento, e a tua alma é uma parte que também Deus criou, que compõe você como um ser trino, mas que ela não passa por um processo de transformação imediata quando nós recebemos Jesus. Tiago 1:21 diz: livrando-se de todo o peso, de acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. De novo, Tiago está escrevendo a crentes e fala sobre salvar a alma. Então isso não é salvação do Espírito, não é a salvação que nós recebemos, e ele diz que isso é mediante acolher a palavra que salvaremos a nossa alma. Então, o que eu tenho para comentar com você de forma muito rápida hoje tem base em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que diz assim: e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu disse inicialmente, às vezes nós temos uma compreensão quando nós nascemos de novo, que tudo na vida cristã foca-se apenas no Espírito, com um olhar mais fixo ainda na função do nosso destino eterno, de estarmos um dia no estado eterno, na nossa salvação no céu, e isso é a coroa da nossa vida cristã. De forma alguma eu quero diminuir a importância disso, mas Paulo diz de forma muito clara que nós precisamos aqui não assumir o padrão, não assumir o molde, não assumir a forma do mundo, mas sermos transformados pela renovação da vossa mente, da nossa mente. Eu preciso te dizer de forma até repetitiva, se necessário, que Paulo estava falando aqui para crentes. Era a carta de Paulo aos irmãos de Roma, aos romanos, crentes, pessoas que já tinham recebido Jesus. E eu quero falar com você algo que Deus tratou comigo de forma muito pessoal, mas que foi muito útil para mim, com base na palavra. Então eu acredito que isso vai servir para você também. Uma vez Deus me trouxe uma frase no Espírito, e que eu quero abençoar a sua vida com a direção que Ele me trouxe. Ele disse: todas as pessoas, mesmo nascidas de novo, elas têm um referencial mental de um lar. O que é um lar? Um lar é uma casa. Um lar é um lugar que você reconhece que é seu. Um lar é o lugar que, mesmo você saindo, viajando, indo trabalhar, uma hora você vai querer voltar para lá. E todos nós temos um lar mental. Todos nós temos um lugar que a gente reconhece que é nosso. Todos nós temos um referencial mental daquilo que nós somos, ou daquilo que nós nos tornamos. E embora algumas vezes a gente saia desse ambiente, naturalmente a gente vai querer voltar para ele. E eu quero te dizer que o que a Bíblia diz sobre mim, sobre você, a respeito do que Jesus fez, foi que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Ele pagou um preço, uma dívida, Ele nos comprou com o seu próprio sangue, e nós fomos literalmente desarraigados, arrancados do reino das trevas e plantados para o reino do seu Filho amado. Então muitas vezes nós estamos dentro dessa realidade que de fato aconteceu, porque a obra de Cristo não tem falhas, a obra de Cristo foi completa, a dívida dele foi completamente, a dívida nossa Ele pagou de forma completa, perdão. Não existe necessidade de remendos, essa obra é perfeita, essa obra me salvou e lhe salvou. Mas você pode comprovar comigo que muitas pessoas se indagam e se questionam acerca de estar dentro desse nível de salvação e não experimentarem. A palavra experimentar aqui de Romanos 12:2 é que eu quero enfatizar agora. Existe uma diferença de você conhecer e de você experimentar. Existem coisas que eu já conheci por ver, mas eu não posso te falar o sabor ou como é, porque eu nunca experimentei. Nós só podemos dizer exatamente o valor e o sabor que algo tem quando a gente prova daquilo. E nós sabemos que Deus tem, de acordo com Romanos 12, uma boa, agradável e perfeita vontade para todos aqueles que são filhos. Deus não faz acepção de pessoas, mas muitas vezes nós não estamos experimentando isso. Por quê? Porque embora tenhamos sido transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, nós estamos num reino de livre com mentalidade de escravo. Às vezes a gente não fala isso na igreja por usar esse tipo de nomenclatura, de termos muitas vezes psicológicos, e às vezes parece que a igreja não se afina com a função da psicologia, com a função mental, mas foi Deus que te fez com a mente, e Deus fez a mim e a você com a mente com um poder muito grande, com um poder de influência muito grande. A nossa alma, a nossa mente, juntamente com o nosso espírito, forma o que a Bíblia chama de homem interior.
o seu homem interior. O meu homem interior não é apenas o meu espírito, é o meu espírito e a minha alma. E embora nós tenhamos um espírito que está pronto, nós também temos uma alma, uma mente, uma psique que precisa ser transformada pela renovação da palavra. Então eu dizia aqui que se nós não fizermos de forma intencional esse processo de renovação da mente pela palavra, que foi o que Paulo disse aqui, nós não vamos poder experimentar. E é normal a gente ver pessoas, crentes, proporem avanços para a sua própria vida, proporem que vão romper os próprios limites, propor que vai fazer melhor do que fez antes, que vai largar determinadas coisas e até larga por um certo tempo, e depois, para a tristeza da própria pessoa e para testemunho negativo dos que ouviram prometer, a pessoa se sente atraído para aquela condição, atraído para aquele lar anterior, atraído para ser a pessoa que era, para fazer as coisas que fazia. E eu quero te dizer que é necessário, vou dizer novamente, é necessário. A obra do novo nascimento ela é completa. Deus nos fez uma pessoa pronta por dentro, mas o mesmo Deus que nos fez uma pessoa pronta por dentro, nos disse por revelação através dos seus, que era necessário sermos renovados no nosso modo de pensar. Se nós somos novas criaturas, precisamos nos ver como novas criaturas. Se nós nos tornamos novas criaturas em Cristo, precisamos pensar como novas criaturas. E isso é intencional. Deus não faz isso por mim. Ele me dá os meios, Ele me dá as sinalizações, Ele estabelece os parâmetros, os limites, e eu decido andar nesse caminho. Deixa eu ler com você o que diz em Efésios, no capítulo 4, no versículo 22. Diz: quanto à antiga maneira de viver de vocês foram ensinados a despir-se. Preste atenção que aqui é de novo Paulo falando para pessoas crentes, para pessoas nascidas de novo, pessoas que já têm experimentado no seu espírito a recriação, o novo nascimento. Ainda assim ele estava dizendo: vocês foram ensinados, quanto ao que vocês viviam antes, a despir-se. Ele não disse: fiquem tranquilos que Deus vai despir de vocês. Não, Deus provê os meios. Mas ele diz: vocês devem despir-se, se livrarem da roupa antiga, se livrarem das coisas antigas. Veja na continuidade, ele diz: despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. ênfase no 23, e a serem renovados no vosso modo de pensar. Eu achei que essa coisa de modo de pensar não tem nada a ver com vida espiritual, mas você é um ser completo, Deus te fez com uma mente. E eu quero te dizer que, psicologicamente falando, nós somos produtos do meio. Uma pessoa que tem 30 anos, 20 anos, 25 anos, de uma criação familiar, com as suas peculiaridades, ela se torna um adulto cheio de referenciais daquilo que ela foi ensinada. Então, se você foi uma pessoa que foi constantemente oprimido, maltratado, constantemente disseram que você não tem condição, que você não tem valor, que você não vai conseguir, mesmo a Bíblia dizendo que você é mais que vencedor, mesmo a Bíblia dizendo que o maior habita em você, mesmo a Bíblia dizendo que Deus, por meio de Cristo, nos conduz vitoriosamente, às vezes você vai ser tentado a voltar naquele lá mental antigo, de ser uma pessoa derrotada, de ser uma pessoa fracassada, porque você ouviu muitas vezes: essa pessoa não tem jeito, não vai chegar a lugar nenhum, o filho de fulano está melhor do que você, já conseguiu passar em tal concurso, já conseguiu tal emprego, e isso vai construindo uma mentalidade que a Bíblia diz em Romanos 12:2, que para experimentar a vontade de Deus é necessário passarmos por uma renovação da mente. Vou repetir aqui, ele diz: e serem renovados no vosso modo de pensar. Serem renovados no vosso modo de pensar. Como é isso, pastor? O próprio texto explica e vai continuar usando a ilustração da função das vestimentas. Ele diz: e a revestir-se do novo. Deus providenciou um novo, Deus providenciou uma nova identidade, um novo nome, nós temos uma família, Deus providenciou uma nova condição. Agora ele diz: está aqui a roupa, você deve vestir-se. Isso é algo intencional. Nós precisamos submeter a nossa mentalidade aos princípios de Deus. É muito comum na realidade da igreja você ver pessoas se converterem, receberem Jesus, aceitarem Jesus como queira, como seja de costume falar no seu ciclo, e elas mudam a forma de falar, elas mudam a forma de vestir, claro, mudam os lugares que frequentam, porque a igreja passa a ser um deles, mas muitas vezes não muda a mentalidade. E agora é um religioso que está coberto por um teto de uma igreja, que está sentado numa cadeira de uma igreja, que está com muitas pessoas de uma igreja em sua volta, mas
tem um nome, tem poder, tem autoridade, mas a sua mentalidade é daquela mesma pessoa antiga, a sua mentalidade é daquela mesma pessoa fraca que não consegue, que não vai avançar. Por quê? Porque isso foi criado na sua mente, e a sua mente não é transformada quando você nasce de novo. A Bíblia diz que essa transformação ela é intencional, ela tem que acontecer por meio da palavra, ela tem que acontecer por meio da fé na palavra. O que seria renovação da mente, que diz aqui, pastor, em Romanos 12:2? É uma substituição, literalmente. É a substituição dos padrões antigos pelos novos padrões. É a substituição dos pensamentos dos seus pais para agora os pensamentos do seu Pai, que é Deus. É uma substituição dos rótulos que você assumiu na escola, no emprego, nos relacionamentos frustrados, e agora ver o que a Bíblia diz sobre mim e sobre você e substituir isso. Isso não acontece apenas com o passar do tempo, isso não acontece apenas por estarmos numa igreja, isso acontece se eu e você fizermos como Tiago diz no capítulo 1 da sua carta, no versículo 21, acolhei com mansidão. Acolher é acomodar dentro de si, de forma que aquilo vai tomar lugar e aquilo vai fazer parte de você. Então você é uma nova criatura no Espírito, mas você precisa submeter a sua mente a essas verdades, e você precisa se ver como Deus lhe vê. Deixa eu lhe dar outro texto aqui que nos dá referencial para isso. 2 Coríntios, no capítulo 10, vai falar sobre a batalha que nós temos. E diz assim a partir do versículo 3, diz: pois embora vivamos como homens, não batalhamos, não lutamos segundo os padrões humanos. Versículo 4 diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, ênfase aqui, e levando cativo toda a obediência, e levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levando cativo. A Bíblia fala sobre as armas da nossa milícia não serem naturais, mas poderosas em Deus, para anular fortalezas, destruindo sofismas. O que são sofismas? São argumentos falsos para nos conduzirem a uma condição que não é a que Deus quer. São argumentos que o diabo criou por meio de circunstâncias e plantou uma semente de fraqueza, plantou uma semente de medo, plantou uma semente de pecado, plantou uma semente de mau-caratismo, e a Bíblia diz: destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento para a obediência, para torná-lo obediente a Cristo. Então, o gerenciamento dos nossos pensamentos é uma ação, é um ato prioritário na vida de um cristão. É imprescindível que eu e você aprendamos sobre a necessidade de não deixar a nossa mente divagar, de não deixar a nossa mente ficar à toa e receber todo tipo de sugestão, receber todo tipo de setas malignas, porque alguém já disse que é praticamente impossível você impedir que uma ave pouse na sua cabeça se você estiver desapercebido, mas você pode impedir que ela faça um ninho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que pensamentos podem vir, isso quer dizer até que imagens podem vir, mas manter aquela imagem, alimentar aquele pensamento, já é uma decisão minha e sua, é um gerenciamento meu e seu. Então não posso impedir que uma ave pouse, mas eu posso impedir que ela faça um ninho. Só existe uma forma de nós combatermos pensamentos errados, é pensando a coisa certa. Só existe uma forma de transformar a mente, renovarmos pela transformação da nossa mente, como diz a palavra, pela renovação da vossa mente. É você pegar os padrões novos de Deus e substituir pelos antigos que tem na sua mente, na minha mente, os conceitos errados, os conceitos antigos. Amém? Existe uma história bíblica que o tempo não me permite falar de forma detalhada, mas quando Deus libertou o povo do Egito, eles foram espiar a terra. Aquele povo tinha uma palavra de Deus, uma palavra de conquista. Deus disse: eu dou a vocês aquela terra. E aquele povo viu a terra que Deus deu, eles viram que era uma terra muito boa. Eles até trouxeram o fruto daquela terra, uma verga com 2 homens para carregar um cacho de ouro, confirmando a palavra que Deus tinha dado. Mas eles se sentiram inferiores, eles se sentiram pequenos, eles disseram: nós somos para eles como gafanhotos e eles para nós são como gigantes. Isso está lá em Números, no capítulo 13.
E porque esses homens de Israel preparados, eram chefes, porque eles tiveram essa mentalidade? Porque eles passaram 430 anos debaixo de uma servidão de Faraó, onde eles desenvolveram uma consciência muito firme de que eles eram escravos, de que eles não podiam. Resultado, de forma muito breve, aquela geração inteira teve que ficar no deserto. Aquela geração inteira que tinha um registro muito forte, produto do meio que viveu, ela não conseguiu se ver como um povo possuidor, como um povo conquistador, como um povo que ia derrubar nações, que ia possuir a terra, porque na mentalidade dela estava registrado o que Faraó tinha feito, os açoites, a opressão, as ordens. Mas depois que aquela geração ficou pelo deserto, uma nova geração foi criada, uma geração que viu os milagres, uma geração que viu a multiplicação de codornizes para que eles comessem, que viu a rocha sair água, que viram tantos outros milagres, e eles começaram a construir a mentalidade de um Deus que era favorável e que eles eram o povo de Deus. A identidade deles era um povo que tinha um Deus que era poderoso e que trabalhava a favor do seu povo. E depois, na continuidade da história, já na liderança de Josué, aquele povo chegou no limiar da terra, diante de Jericó, e possuiu, e entrou, porque uma nova mentalidade foi transformada, uma nova mentalidade foi gerada, e eles puderam experimentar. Então essa era a palavra que eu tinha para você essa semana. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lembra que Deus te transportou, não volta para o lar antigo, a tua história está à tua frente, não atrás de você. A Bíblia diz que nós devemos prosseguir para frente, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, não atentando para as coisas que passou. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar. Vê o que a Bíblia diz sobre você, o que você é. Se apega a essas verdades. Livra-se dos conceitos antigos, independente de quem te falou. Deus é maior. Deus tem um testemunho maior sobre você. Amém? Seja abençoado com a prática dessa palavra. Eu quero deixar um forte abraço para você que tem nos acompanhado no canal. Quero te pedir que você curta aí, que você indique para pessoas. Se você não é inscrito, que você se inscreva, e que na próxima semana nós teremos mais um vídeo para abençoar a sua vida. Não esqueça, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Um forte abraço do pastor Lucimário Soares e do canal Acessando a Graça pela Fé.